Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Você que tem sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 33, a partir do versículo 1. Eu quero estar falando para a igreja nessa noite sobre a responsabilidade do atalaia de Deus. É uma grande responsabilidade. Nós que somos chamados atalaia de Deus nessa terra. Ezequiel 33, a partir do verso 1, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem do seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier a abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho mau, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falará a vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Pai querido, nós queremos te agradecer nessa noite por essa palavra, e queremos colocar diante de ti as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha sobre a minha vida aqui nessa noite, ó Pai, que eu venha falar da tua palavra, que eu não fale nada de mim mesmo, ó Pai. Também apresento diante de ti esse povo que está aqui nessa noite, cada família aqui representada, que essa palavra possa produzir frutos em nossos corações, meu Deus. É que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, esse capítulo 33 de Ezequiel, ele foi escrito 587 anos antes de Cristo. E se a gente observar, uma grande parte desse capítulo se trata do ministério do atalaia, ao qual Ezequiel foi ordenado pelo Senhor. E aqui, quando o Senhor chamou Ezequiel para ser o atalaia, e naquela época o atalaia ele tinha que avisar, e uma das principais funções do atalaia, a responsabilidade do atalaia, era ver o que estava acontecendo e advertir. E nesse texto que nós lemos aqui, fala muito claro, porque quando o atalaia via uma situação, e ele não avisava o povo sobre aquilo ali, era cobrado daquele atalaia. Mas se o atalaia avisasse do perigo que estava acontecendo, se o atalaia avisasse o perverso daquilo que ele estava cometendo nessa terra, e ele não desse ouvido, Deus não ia requerer o sangue daquele atalaia, e sim daquela própria pessoa que não ouviu. Então a função do atalaia nessa terra, nos dias de hoje, ela não é diferente. E o que é atalaia? Nós vamos ver isso mais à frente. Atalaia tem que ser uma pessoa que está na disposição do Senhor. Atalaia ele tem que estar alerta, eles têm que estar sempre assim, numa visão perfeita daquilo que o Senhor colocou para ele nessa terra. E ele tinha que advertir no toque da trombeta. E hoje não está sendo diferente. Muito tem se falado na palavra do Senhor para a gente se converter, para a gente buscar a Deus, para a gente amar mais, para a gente ser mais ponderável nessa situação que nós vivemos.
mas às vezes a gente não está dando ouvido. O atalaia está falando conosco, a palavra de Deus fala conosco. E o pregador de hoje, ele deve fazer a mesma coisa, pregando corretamente o verdadeiro evangelho. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 17, a palavra do Senhor diz: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. E tem acontecido muito no nosso meio. As pessoas estão pregando com palavras difíceis, as pessoas estão pregando um evangelho de si mesmo, e não estão pregando esse verdadeiro evangelho de Cristo. Muitas vezes estão dando valor à teologia, estão dando valor àquilo que o homem sabe, mas Deus manda pregar a cruz, Deus manda pregar um evangelho simples, um evangelho de salvação, um evangelho que cura, que liberta. E muitas das vezes nós estamos pregando para o ego das pessoas. Muitas das vezes nós queremos pregar aquilo que agrada a mim e a você. Mas nós temos que pregar a verdadeira palavra de Deus. Essa é a função do atalaia verdadeiro de Deus nessa terra. E eu te faço uma pergunta nessa noite. Você como atalaia de Deus, o que você tem pregado? O que você tem anunciado sobre o evangelho de Cristo? Qual está sendo o seu testemunho diante de Deus daquilo que você está aprendendo? Então o pregador de hoje, talvez você esteja pensando, mas eu não sou pregador, o pregador são os pastores da igreja. Não, você que foi chamado, você que está aqui nessa noite, você é um atalaia de Deus. Você foi escolhido por Deus, então você também prega esse evangelho de Deus aí fora. Então nós temos que entender o que nós estamos pregando, o que nós estamos vivendo nessa terra. E 2 tipos de advertências foram dadas nessa passagem. Primeiro, o aviso que deve ser dado ao povo pelo sentinela, ou seja, o atalaia através do Espírito Santo. Esse está falando do atalaia fiel. Está lá em Isaías 62:6, que diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrando o Senhor, não descanseis. Aqui está falando do atalaia fiel. Aqui está falando do atalaia que não vai se calar. Muitos têm tentado nos parar. Muitas pessoas têm tentado nos calar por esse nosso caminhar junto a Deus. Talvez até dentro da sua casa, dentro da sua família, na sua empresa onde você trabalha, na escola onde você estuda. Talvez as pessoas estejam tentando te parar como atalaia de Deus nessa terra. Mas eu te digo nessa noite, você foi chamado para ser uma atalaia fiel. Então não se cale junto a esse evangelho de Deus. Não se cale para aquilo que as pessoas estão tentando te parar. Ontem eu estava vendo um pedacinho de um filme, lá na Índia. Um moço que foi convertido, ele era até pastor. E na hora do casamento dele, no momento que ele estava fazendo os votos das alianças, chegou a polícia e prendeu aquele moço. Porque simplesmente estavam celebrando ali um casamento e descobriram que eles estavam pregando a palavra do Senhor. E nós aqui nesse país que nós vivemos, nós temos a liberdade de pregar, nós temos a liberdade de falar do amor de Deus, e muitas vezes a gente se cala. Por pequenas coisas a gente para. Por muito pouco, eu falei pela manhã, hoje nós estamos vivendo como crentes melindrosos, crentes cheios de não me toque. Tudo que você fala tem que ser de acordo com isso, com aquilo, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Se você está pregando o verdadeiro evangelho de Deus, você não tem que se calar, porque quem vai fazer a diferença, quem vai fazer com que esse povo se converta, não é eu nem você, mas é a palavra de Deus. Cabe a mim, cabe a você anunciar esse evangelho, mas anunciar um evangelho verdadeiro, um evangelho que possa mesmo ver mudança de vida, que você possa olhar para as pessoas e veja ali novidade de vida nessas pessoas. E muitas das vezes, irmãos, o evangelho está entrando no nosso ouvido e saindo pelo outro. Nós não estamos colocando em prática aquilo que nós aprendemos com o Senhor. Nós não estamos colocando em prática aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Por quê? Nós não estamos sendo aquele atalaia verdadeiro, aquele atalaia fiel que Deus requer de mim e de você. E outra advertência
ele fala, o aviso que é dado pelo Espírito Santo ao atalaia infiel. Está lá em Isaías 56:10. Diz assim, os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Então aqui está falando de uma outra classe de atalaia, são os atalaias infiéis, e aqui ele é chamado de cães mudos. E é isso que eu falei, que às vezes a gente para, às vezes a gente tende só a dormir, não só dormir fisicamente, mas dormir espiritualmente também. Você está sendo chamado, você está sendo tocado, você está sendo tocado pelo Espírito Santo para você fazer algo e você não quer fazer. E aqui ele diz muito bem que esses são chamados de atalaias infiéis, sonhadores preguiçosos. Eu quero ser um anunciador de Deus nessa terra, eu quero ser um atalaia de Deus nessa terra, mas você só fala, você só sonha, mas não coloca aquilo em prática, você não tem atitude de sair falando desse evangelho e pregando como um atalaia verdadeiro de Deus. O verdadeiro pregador não é responsável pela resposta que o indivíduo dá à mensagem, mas sim, o verdadeiro pregador é totalmente responsável que a mensagem correta seja entregue. Essa é a função do verdadeiro pregador do evangelho. Essa é a função daquele atalaia verdadeiro que vive nessa terra. O cristão também precisa ficar de vigia. Jesus deu a todos os discípulos a missão de anunciar a salvação a todos os povos. Olha o que a palavra diz em Mateus 28, a partir do versículo 18, um texto muito conhecido. Mateus 28, 18, diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então aqui nós podemos ser atalaias, chamando as pessoas ao arrependimento, chamando as pessoas para sentir a fé em Jesus. Essa é a nossa função como atalaia de Deus. Nós temos que chamar as pessoas ao arrependimento. A salvação de Jesus é algo que podemos guardar só para nós? Não. Também nós temos que levar isso a outras pessoas. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus para que elas sejam salvas. As pessoas têm que sentir esse toque de Deus que eu e você já sentimos. Mas para isso nós temos que ser esse atalaia, aquele atalaia que leva essa palavra. O atalaia vigilante é aquele que está no posto, sempre vigiando o que acontece. Outra coisa, para fazer o trabalho bem feito, precisamos ficar atento a Deus, orando e lendo a Bíblia. E muitas das vezes, irmãos, nós queremos fazer isso de qualquer maneira. Não vai funcionar. Uma coisa que eu oriento aos irmãos, quando você for fazer uma visita, é melhor que vá de 2 ou 3, para que você não seja envergonhado. Isso é um atalaia vigilante. Essa pessoa é um atalaia que está orando e vigiando, porque quando você vai de 2 ou 3, quando você fala, o outro está intercedendo. E eu vejo que às vezes muitas pessoas estão querendo fazer sozinho, e não pode ser feito dessa forma. Para fazer uma visita você tem que orar, tem que jejuar, e de preferência ir com 2 ou 3 pessoas. O verdadeiro atalaia, ele é espiritual, ele consegue enxergar antes que o inimigo venha, alertando o seu povo quando o inimigo chega. Enxerga pelos olhos espirituais e não pelos olhos naturais. O que é atalaia que enxerga com os olhos espirituais? É o atalaia vigilante, é o atalaia que está orando e vigiando. O que é natural? É o atalaia cego, aquele que quer fazer de qualquer maneira, quer fazer do seu jeito. Então nós temos que ser esse verdadeiro atalaia. A palavra de Deus, ela mostra várias pessoas que foram verdadeiros atalaia. Eu quero citar algum deles aqui. Elias, ele viu a chuva onde ela não existia ainda. Está lá em 1 Reis 18. O profeta Eliseu conseguiu enxergar um exército de anjos maiores do que o exército da Síria. Você pode observar isso em 2 Reis 6:8.
Josué e Calebe tiveram visão diferenciada do relato negativo dos outros espias. Está lá em Números 14, 24, 30. Então, irmãos, o verdadeiro atalaia de Deus, ele fica atento ao que está acontecendo. De nada adianta você enxergar a ação do inimigo e não alertar. Eu vejo que às vezes as pessoas falam, o meu vizinho está passando por isso, por aquilo, a minha família está passando por isso, por aquilo. Você enxergou o problema, mas você não está alertando aquela pessoa, você não está falando para aquela pessoa vigiar, você não está anunciando a palavra para que algo aconteça de melhor dentro daquela família, dentro do seu lar, ou seja, na sua vizinhança. E a palavra de Deus diz também em 2 Coríntios 5, 7, porque andamos por fé e não por vista. Então nós temos que anunciar. Se você viu a ação do inimigo, se você enxergou a ação do inimigo na vida de alguma pessoa, o nosso dever é alertar essa pessoa para que ela fuja dessa ação do inimigo, para que ela seja salva pelo poder da palavra de Deus. E o que é atalaia? Atalaia é o sentinela, vigia ou guarda. No sentido espiritual, o atalaia é alguém que avisa as pessoas que precisam deixar o pecado e obedecer a Deus. Deus não quer que ninguém se perca, Ele deseja que todos sejam salvos. A palavra de Deus disse, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Então isso é atalaia, o significado de atalaia. Nosso dever como atalaia de Deus é dissuadir, ou seja, desenganar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão em perigo. Então, quando a pessoa está enganada com coisa que o inimigo está colocando nos ouvidos delas, nós como atalaias de Deus, nós temos que dissuadir essas pessoas, nós temos que desenganar essas pessoas, através da oração, através da palavra, através do nosso testemunho, para que essa pessoa se converta e venha para os caminhos do Senhor. Onde fica o atalaia e qual o seu papel? Ele fica protegido em uma torre alta, onde pode ter a visão melhor do que acontece ao seu redor. E qual que é o seu papel? Sua missão é ver e avisar. O atalaia era olheiro da cidade, era ele que era responsável de ver o perigo chegando, as tropas inimigas se aproximando, para ter tempo da população se proteger. Era ele também que via primeiro as mensagens trazendo boas novas. Isso é muito interessante, que às vezes a gente observa e a gente lê sobre a atalaia, a gente acha a atalaia só aquele que está vigiando quando vem o inimigo. Mas também quando vem coisas boas, é ele que vê primeiro. E isso é algo interessante no nosso meio, porque quando a gente vê o perigo, às vezes a gente não avisa as pessoas. E quando a gente vê uma boa notícia, uma boa nova, a gente quer guardar aquilo para a gente. E nós não podemos ser atalaia egoístas. Nós temos que ser aquele atalaia que avisa as pessoas na hora do perigo. Mas também quando vier coisas boas para nós, nós temos que anunciar isso para as pessoas. Isso é verdadeiro atalaia, aquele que está juntamente com o teu povo, juntamente com a sua casa, com sua família. Esse atalaia é um verdadeiro atalaia de Deus. O atalaia tinha grande responsabilidade, tinha que estar sempre atento, não podia dormir no ponto. Além de ver o perigo chegando, ele tinha que avisar. Era ele responsável pelas vidas daquelas pessoas que estavam dependendo dele. Não deixar o inimigo apanhar a cidade de surpresa, porque o atalaia vinha se aproximando. Interessante, atalaia, você pode observar que era aqueles atalaia daqueles grandes reis na antiguidade. No atalaia de hoje, a gente observa espiritualmente aquele que anuncia a palavra de Deus e avisa as pessoas que se convertam. Mas também normalmente nós temos que ser atalaia em tudo que a gente faz. O que é isso, pastor? É aquele que vigia, é aquele que está na torre de vigia. Eu falei pela manhã que essa semana um irmão me chamou falando que aconteceu algo com ele lá na empresa. O computador dele foi hackeado. E ali ele estava mexendo, já tinha terminado, a tarde já estava se findando. E ele começou a olhar aquilo ali. E ele falou para mim, eu estou muito preocupado, porque pode acontecer que eles vão tirar dinheiro da minha conta, vai trazer transtorno para mim. Eu me lembro que eu falei para ele assim, Deus está no controle. Mas aí eu observei a vigilância daquele irmão.
Porque simplesmente se ele ouvisse aquela palavra, Deus está no controle, ele poderia muito bem desligar o computador e ir embora para sua casa. Mas ali ele ficou detectando aquele problema. Segundo ele, saiu dali mais de 8 horas ou 9 horas da noite. E no dia seguinte ele me ligou e falou, olha, realmente aquilo que estava acontecendo era real. Mas eu consegui falar com o gerente, aí eles fizeram o estorno do boleto que já tinha sido descontado da minha conta, eram 2 boletos. E aí eu vejo, irmãos, como que a gente tem que ser vigilante em todas as áreas de nossas vidas, porque às vezes a gente tende a espiritualizar tudo, mas ali naquele momento, aquele irmão, ele foi vigilante na sua empresa, e assim também nós temos que ser atalaia dentro da nossa casa, dentro do colégio, dentro da sua família, dentro da igreja. Nós temos que ser esse verdadeiro atalaia, aquele que está vigiando, aquele que está orando, porque Deus agrada que a gente cuide de tudo que Ele nos deu. E é muito importante, então, que a gente seja atalaia em todas as áreas de nossas vidas. Não é fácil ser atalaia. Por exemplo, eram os principais alvos dos inimigos. Todas as vezes que vinha algum ataque, o primeiro a ser atacado era o atalaia. Então não é fácil ser atalaia. Outra coisa, o atalaia que falhasse e deixasse o inimigo atingir o castelo, ele era morto. Então quando os homens, os chefes daquela guarda, eles ficavam sabendo que o atalaia falhou, que ele dormiu no serviço, ele era morto. Outra coisa, muitas vezes ficavam sozinhos. Isso aqui eu acho interessante, que nós como atalaias de Deus nessa terra, tem momento que você se sente sozinho também, que às vezes você convida um grupo para fazer um evangelismo, convida um grupo para fazer uma visita, e aí na hora H, você vê que está só você ali. Mas eu tenho que te falar para você nessa noite, você não está sozinho, porque você e Deus é a maioria. E muitas das vezes nós vamos sentir sozinhos como atalaias de Deus nessa terra. Mas creia que Jesus está com você, como foi anunciado aqui na palavra da abertura. Deus é contigo, não temas. Então fique atento e pede a Deus sabedoria, porque nós vamos passar por dificuldades, porque a palavra de Deus fala que o caminho é estreito. Servir a Deus, nós temos que renunciar a nós mesmos. Servir a Deus, nós temos que renunciar a muitas coisas. Então o caminho para Deus ele é apertado. Então não é fácil ser atalaia de Deus nessa terra. Outra coisa, nos dias de hoje, não é fácil ser mensageiro da palavra de Deus, pois o diabo sabe que muitas pessoas dependem de nós. Deus também cobrará de nós as pessoas que deixarmos de avisar do perigo. Então, eu e você, que estamos anunciando essa palavra nessa terra, se a gente deixar de falar da palavra de Deus para as pessoas, Deus vai cobrar de nós lá no final. Vai ter o acerto de conta, vai ter o acerto final. Então, Deus vai requerer daquelas pessoas que nós deixamos de falar para elas. E aí ele vai falar, pastor Davi, por que você não falou com fulano? Então isso também é ser atalaia de Deus. Outra coisa que não é fácil ser atalaia, não podia dar alarme falso, era punido quando isso acontecia. Esse alarme falso aqui, irmãos, nós temos que vigiar muito, porque às vezes, olha que coisa interessante, a pessoa vem para a igreja, talvez ela está detonada com problema de vício, com problema de relacionamento, e a gente começa a falar com aquela pessoa, você tem que parar de fazer isso, você tem que parar de fazer aquilo. Então nós não podemos dar esse alarme falso. O nosso dever é anunciar a palavra de Deus. O nosso dever é pregar o amor de Jesus para essas pessoas. Porque não é eu e nem você que vamos convencer essa pessoa do pecado. Quem vai convencer essa pessoa do pecado é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. Então às vezes a gente dá esse alarme falso. E aí a pessoa, ao invés dela ficar próxima de Jesus, ela vai ficar mais distante. Porque a gente quer corrigir, a gente quer punir essa pessoa, a gente quer julgar essa pessoa pelo ato que ela está cometendo. E não cabe a mim e a você julgar as pessoas. Cabe a nós que a gente pregue o amor de Deus. Cabe a nós que a gente anuncie o Evangelho de Deus nessa terra. Porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Quem vai dar o crescimento é o próprio Deus. Outra coisa que não é fácil ser atalaia, passar a noite em pé, talvez debaixo de chuva, com frio, talvez muitos mosquitos da dengue, né César? Não sei o que acontece,
Então não é fácil você ser um atalaia. Nós temos que ser verdadeira atalaia, mas nós temos que saber que nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por perseguições, por lutas. Não é fácil ser atalaia. Outra coisa, não dormir, não cochilar, não distrair com nada. Quantas pessoas hoje estão recebendo bênçãos em suas vidas, em todas as áreas, e às vezes estão distraídas com muitas coisas. Então nós temos que vigiar, nós temos que saber que Jesus que está conosco, é Ele que faz com que a gente seja esse verdadeiro atalaia. Amém? E eu quero falar algumas características do atalaia de Deus. A primeira dela, o atalaia devia ser uma pessoa de confiança. Significa hoje credibilidade, honestidade, um bom nome, etc. Irmãos, atalaia deveria ser uma pessoa de confiança. Para Deus isso é muito importante. Honestidade, o que é honestidade? É você anunciar aquilo que você está fazendo. Muitas das vezes a gente acha que a gente ser um crente fiel, que vem à igreja todo domingo, que a gente é dizimista no dízimo, nas ofertas, aí você fala assim, eu sou honesto com Deus, mas às vezes a gente está negligenciando a Deus por uma visita, por uma palavra que a gente deixa de dar. Então nós temos que ter essa credibilidade com Deus, e para ter essa credibilidade com Deus, nós temos que vigiar muito, nós temos que ser verdadeiros atalaias, um bom nome. Talvez você pense assim, eu sou um líder de célula, eu sou um pastor de uma igreja, eu sou líder de um setor, isso aí não tem nada a ver para Deus, porque tanto faz a pessoa que faz a limpeza da igreja, quanto o presidente da igreja, todos nós somos especiais para Deus. Então todos nós temos um bom nome para Deus, mas quando fala-se de credibilidade, essa credibilidade é aquilo que você anuncia. Como tem sido a sua pregação para o seu vizinho? Como tem sido a sua pregação para a sua família? Eles têm dado crédito àquilo que você está falando? Eles têm dado crédito à palavra de Deus através de você, como atalaia de Deus nessa terra? Isto é credibilidade. O nosso testemunho vai falar muito, porque o nosso testemunho, quando a gente falar, o povo vai ouvir. Quando a gente falar, não é a nossa palavra, mas é a palavra de Deus, aí o povo vai dar crédito a essa palavra, porque a própria palavra ela tem poder. Mas às vezes, irmãos, nós estamos falhando nessa área, nós não estamos dando bom testemunho, nós não estamos sendo esse atalaia verdadeiro, que leva mesmo essa palavra verdadeira até as pessoas. A segunda característica de um atalaia de Deus, o atalaia deveria ser uma pessoa que tenha boa visão para poder ver o perigo de longe. Significa hoje visão espiritual para ter discernimento correto, para saber quem é ovelha e quem é lobo. Isso é outra coisa que nós temos que entender também, irmãos. Porque às vezes a gente não tem muito entendimento da palavra, a gente não tem muita intimidade com Deus, e a gente vai achando que todas as pessoas são iguais, e a gente vai achando que todo mundo é ovelha, e a gente vai dando crédito para essas pessoas, daí a pouco você vê várias coisas acontecendo no nosso meio que não agrada o Senhor, porque nós não estamos anunciando o verdadeiro evangelho, nós não estamos tendo discernimento em saber quem é ovelha e quem é lobo, porque a ovelha essa disfarça de lobo, para ficar no nosso meio, mas quem vai poder tirar esse lobo do nosso meio também não é eu nem você, é o próprio Deus, e para isso, nós como atalaia de Deus, nós temos que orar e pedir discernimento de espírito, para que a gente entenda isso em nossas vidas. Terceira característica de um atalaia de Deus, devia ser uma pessoa que amasse o seu povo, significa hoje amar a igreja, ou seja, amar o seu irmão. Isso é uma coisa muito difícil, a gente fala isso muitas vezes, mas muitas das vezes nós não colocamos isso em prática. Muitas vezes você fala que ama o seu irmão, muitas vezes você fala que ama a igreja, mas na hora que vem um pequeno probleminha, você descarta tudo. Como diz um irmão, chuta o pau da barraca, quer abandonar o barco. Que amor é esse que nós estamos tendo pelos nossos irmãos? E a palavra de Deus diz, com bom, com suave, que a gente viva bem entre os irmãos. Que atalaia é esse que nós estamos sendo, se a gente não ama o próprio irmão que está do nosso lado? Então peça a Deus que coloque esse amor no seu coração. A quarta característica do atalaia de Deus, tinha que ter intimidade com o rei,
para informar algum perigo e ser orientado pelo rei para agir corretamente. Significa comunhão com Deus em oração para pregar não o que o povo quer ouvir, mas o que Deus quer falar com o povo, para ser um verdadeiro profeta de Deus para esta geração. É aquilo que eu falei bem lá no início. Nós queremos ouvir palavra de bênção. Nós queremos ouvir que Deus é maravilhoso, Ele cura, Ele salva. Glória a Deus por isso. Mas quando Deus coloca alguém para falar conosco da nossa dificuldade, dos nossos pecados, quando Deus usa um profeta para falar com você que você tem que consertar nessa ou naquela área, nós murmuramos. E nós, como pregador da palavra, nós como atalaias de Deus nessa terra, nós temos que pregar aquilo que Deus quer que nós falamos, e não aquilo que o povo quer ouvir. Mas para fazer isso, você tem que ter intimidade com Deus, como eu disse aqui. Você tem que estar em oração com Deus, em comunhão com Deus em todo momento. Então, irmãos, a responsabilidade de um atalaia de Deus nessa terra, ela é muito grande. Eu não estou aqui te amedrontando, porque se você está aqui nessa noite, tenha certeza de uma coisa: você já foi chamado para ser esse atalaia. Você já foi escolhido lá dentro da sua família para ser esse atalaia de Deus nessa terra. Somente você se enquadrar, somente você observar a palavra de Deus e colocar em prática tudo aquilo que Deus está falando para mim e para você. É isso que é o verdadeiro atalaia. Quinta característica do verdadeiro atalaia de Deus: o verdadeiro atalaia se prepara em Deus para não dormir espiritualmente. A palavra de Deus diz lá em Marcos 14, 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E isso é coisa terrível, que muitas das vezes, irmãos, nós achamos que nós já estamos preparados. Eu fui convidado para uma festa tal, eu vou lá, que eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas quando chega lá, que você começa a ouvir aquelas músicas que marcou a sua época dos 16, 17 anos, você começa a requebrar, daí a pouco você está tomando a cervejinha. Então nós temos que vigiar, porque o espírito já está pronto, mas a carne, ela pula, a carne é fraca. Então nós temos que vigiar onde a gente entra, nós temos que vigiar o que a gente fala, nós temos que vigiar naquilo que a gente ouve. Muitas das vezes a palavra vem para tentar nosso coração, a palavra vem para provar se você está realmente em Deus ou não. E aí é que entra o verdadeiro atalaia de Deus. Então peça a Deus sabedoria, peça a Deus que mortifique a sua carne, peça a Deus que faça você nascer de novo. O nascer de novo é você ser um verdadeiro evangelista nessa terra, é você ser um verdadeiro cristão nessa terra. Passe pelo que você passar, mas não desista, pois Deus tem uma grande obra na minha e na sua vida, porque a palavra de Deus, ela é cheia de promessas, como foi cantado esse hino aqui nessa noite, hino de promessas sobre nossas vidas. Mas como que Deus vai cumprir uma promessa na minha e na sua vida, se nós não vigiarmos? Se nós entregarmos a vontade da carne, se nós deixarmos a carne nos dominar, isso não vai acontecer em nossas vidas. Então peça a Deus também que fique junto com você, que você seja esse verdadeiro atalaia. Sexta característica do atalaia de Deus: avisar quando chegar o juízo de Deus. O livro de Ezequiel mostra o dever do atalaia espiritual, com a responsabilidade de avisar quando chegar a espada, ou seja, o juízo de Deus. Nesse capítulo que nós lemos aqui, no versículo 3 e 4, fala sobre isso. Chegará o dia que vai vir aquela espada sobre esse povo. E nós, como atalaia, nós temos que avisar esse povo. Por isso que nós estamos aqui hoje anunciando esse evangelho. Não perca tempo, use a sua célula, use lá o trabalho do GE que você está fazendo para você anunciar o evangelho de Deus nessa terra, para que você seja esse atalaia verdadeiro, para que você não perca tempo e fale do amor de Jesus para essas pessoas. Sétima característica: tocar a trombeta. No sentido espiritual, é proclamar a palavra de Deus, é gritar, ou seja, clamar e interceder. A fortaleza se refere à igreja de Deus nessa terra. Tocar a trombeta também é transmitir a mensagem de uma forma que outras pessoas possam ouvir. É você transmitir uma verdadeira mensagem. Olha o que a palavra diz em 2 Timóteo 4, do 2 ao 5.
Vamos abrir aí, 2 Timóteo 4, a partir do versículo 2. Diz assim a palavra: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, irmãos, quando fala aqui nessa palavra, que nós temos que pregar, nós temos que anunciar o evangelho, nós temos que corrigir, nós temos que repreender, nós temos que exortar, pois haverá um dia que as pessoas não vão dar mais ouvido à palavra de Deus. Mas isso só vai acontecer se você se calar. Isso só vai acontecer se você acovardar como uma atalaia nessa terra. Então seja um atalaia verdadeiro, seja um atalaia que anuncia essa palavra nessa terra, em nome de Jesus. 8ª característica, tem como maior objetivo ajudar na coletividade. O objetivo maior do atalaia é ser usado na coletividade e não somente na individualidade. Isso aqui também é algo que nós temos que vigiar muito. Porque às vezes o irmão é uma bênção para pregar, o irmão é uma bênção para evangelizar, o irmão é uma bênção lá dentro da célula, mas quando ele junta com mais pessoas, ele quer aparecer mais, ele quer sobressair mais sobre essa pessoa. Ele não tem entendimento em trabalhar em coletividade, ele não tem entendimento em saber que o próximo também tem oportunidade, e as pessoas às vezes querem fazer tudo sozinho. A gente tem visto aí células onde as pessoas fazem tudo sozinho. Ele ora, ele prega, ele canta, ele faz tudo. Ele não tem espírito de coletividade. Então uma coisa importante, uma característica importante do verdadeiro atalaia é você ser amigável. É você entender que o seu irmão que está do seu lado, ele tem que ter oportunidade também. É você aprender a trabalhar em coletivo, você trabalhar em coletividade e não somente ser individualista, trabalhando no reino de Deus. A 9ª característica, saber que sua função é falar por amor de Deus e não convencer as pessoas. Você vai falar do amor de Deus e não tentar convencer a pessoa. É que eu falei, quando as pessoas começam a julgar o outro, falar você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu contei pela manhã que na minha conversão, eu trabalhava num barzinho na entrada da universidade, e ali tinha um jovem que ele era chapeiro, e ele pregava muito para mim, falou, um dia Jesus te pega na curva. Ele falava assim para mim. Eu falei, que é isso, rapaz? Isso aí não é para mim, não. Isso aí é só para você mesmo. Quando eu tiver meus 60 anos, talvez. E eu me lembro que esse irmão foi embora para Juiz de Fora, ele foi para o exército. E passados uns 10 anos, esse irmão veio a Viçosa para ver sua mãe, e eu já tinha convertido. E aí eu estava na igreja, e no final do ano o pastor deu uma oportunidade para me falar do meu testemunho, que Deus estava fazendo da minha vida, e a igreja lotada. Aí quando eu vim descendo assim no corredor, eu vi o irmão lá no finalzinho, de braços abertos, me esperando, e ele me abraçou assim, me jogou para cima, e falou assim com aquela convicção, a sementinha que eu plantei nasceu. E aí eu pude observar o seguinte, falei, mas não foi você que pregou de Jesus para mim? Foi minha sogra, minha esposa, o pessoal que estava orando, mas aquele irmão, ele tinha convicção que ele tinha pregado para mim. Então não tenta convencer as pessoas, somente fale do amor de Deus, somente você fale que ela tem que mudar de vida, que ela tem que conhecer a palavra de Deus, e ali você vai entender que quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus, no momento dele e na hora dele. Então não se importe com isso, não fique preocupado se vai acontecer ou não, somente você fale. Porque isso acontece, muitas vezes você vai falar de Jesus para uma pessoa, quem vai colher esse fruto é outra. Como o irmão falou aqui na hora da mensagem dos dízimos das ofertas, talvez ele vai construir um templo aqui do lado, ampliar esse templo, quem vai usufruir disso é o neto dele, o filho dele talvez. Mas isso aí nós não temos que importar, porque quem convence o homem do pecado é o próprio Deus. E a palavra de Deus diz em Ezequiel 3:27, mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor teu Deus,
Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Muitas das vezes as pessoas são rebeldes, como eu contei no meu testemunho. Eu me rebelava mesmo, achava que isso aí não tinha saída. Isso aí era doideira, ser Bíblia, quadrado, ajudar pastor, eu pensava dessa forma. Então, irmãos, não nos preocupemos com isso, somente anuncie a palavra. Quem quiser ouvir, ouça. Porque nós somos chamados casa de rebelde, quando a gente não conhece a palavra de Deus. E em último lugar, a última característica do verdadeiro atalaia, o atalaia deve obedecer. Esse é o maior segredo, obediência. Que às vezes, irmãos, muitas das vezes Deus usa o pastor, Deus usa o seu discipulador, usa o seu líder de célula para te pedir algo para você fazer, e você falar, eu não vou obedecer isso não. Você está desobedecendo a Deus. Porque se o líder, se o pastor, se o seu líder de célula, se o seu discipulador pedir para você fazer algo e não for da direção de Deus, quem vai pagar por isso é o próprio líder, é o próprio pastor. O nosso dever é obedecer. Então, o verdadeiro atalaia, uma das principais características é a obediência. E principalmente, obedecer a palavra de Deus. Principalmente, obedecer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Eu vejo, irmãos, que muitos atalaias são levantados no nosso meio, mas talvez por desobediência, eles não estão exercendo aquilo que Deus tem colocado no coração deles. Então peça a Deus que te ensine a obedecer. Peça a Deus que coloque no seu coração esse desejo de fazer a obra do Senhor nessa terra. Deus nos chama para sermos atalaias. Ezequiel 3,17, Deus chama Ezequiel para ser atalaia. E diz, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Então hoje também, Deus nos chama para sermos atalaia, sermos servos, para sermos pescadores de almas nessa terra. Assim como um dia Ele chamou os seus discípulos, Deus chamou pessoas simples para segui-lo. A única coisa que Ele pediu é que o seguisse. E a palavra de Deus diz lá em Mateus 4,19, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, essa é a nossa missão como atalaia, que a gente venha mesmo evangelizar essas pessoas que ainda não conhecem a palavra. Que sejamos atalaias e estejamos preparados para ouvir a voz de Deus e poder transmitir às pessoas ao nosso redor, pois não foi sem propósito que fomos chamados. Temos a responsabilidade como cristão de transmitir a mensagem de Jesus aos não salvos, cumprindo assim o último mandamento de Cristo. Para tanto, devemos estar de coração atento para ouvir a voz de Deus e conhecer a sua palavra. Marcos 16,15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui está falando a toda criatura. E às vezes a gente quer pregar para uma classe A e esquecer a classe B. Às vezes a gente é chamado para ir em tal lugar, aí você fala ali, eu não vou não. Mas se é Deus que está mandando você ir, vá, porque Ele vai garantir. Vá que Ele está contigo. Vá que Ele vai fazer a obra, porque nós somos apenas mensageiros de Deus nessa terra. Assim, atalaias são portadores da voz de Deus. Deus nos chamou como pregadores da sua palavra. Temos essa missão, somos responsáveis pelas almas ainda não salvas. Antes de tudo, devemos ter amor às almas perdidas e estarmos dispostos a sermos usados por Deus nessa terra, pois somos apenas instrumento dele. Então nós temos que entender que nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos apenas escolhidos por Deus para anunciar esse evangelho nessa terra. Então, que nós sejamos vigilantes em todas as áreas de nossas vidas, para que sejamos essa atalaia responsável que Deus chamou para fazer a sua obra nessa terra. Essa é a palavra que eu deixo para vocês nessa noite. É uma palavra que falou muito comigo, que nós temos que ser esse verdadeiro atalaia, que nós temos que ser atalaia fiel nessa terra.